saiu essa notícia, muita gente me perguntando: Flazoeiro, mudou tudo, agora o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique e vai colocar o Alacian envolvido no negócio. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Lucas Paquetá. Isso porque a novela chega no último capítulo e o jogador já tem chegada prevista no Rio de Janeiro. Vou falar sobre o Campeonato Carioca e a estreia do Mengão no Brasileirão. Qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, é muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal, você não paga nada por isso, observa, presta bastante atenção, veja se você realmente é inscrito. E se você não for inscrito no canal, clica nesse botão inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like, você não paga nada e ajuda muito. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o like, vou começar o vídeo já falando sobre Campeonato Carioca. Isso porque ontem aconteceram dois resultados muito bons no grupo do Flamengo. O Boa Vista perdeu para a Portuguesa e o Nova Iguaçu empatou com o Volta Redonda. Lembrando que todos esses times têm jogos a menos que o Flamengo. O Flamengo não joga no próximo final de semana e todos eles vão jogar o próximo final de semana. O Flamengo está de olho nessa tabela para não cair ali naquele quadrangular, para disputar a Taça Rio, para ver se vai ser rebaixado, se não vai ser rebaixado e jogar dois jogos a mais. A grande questão do Flamengo ir para esse quadrangular é ter que jogar dois jogos a mais. O Madureira, que se ganhasse ontem da Portuguesa, já estava classificado para as quartas de final, perdeu em casa por 2-0. O Boa Vista tá com 6, o Madureira tá com 6, Botafogo é o líder, né, com 9, Madureira é o segundo colocado com 6, Boa Vista é o terceiro colocado com 6, Nova Iguaçu empatou com Volta Redonda, um bom resultado também pro Flamengo, com 5 pontos, Flamengo com 4 pontos, e o Maricá que joga hoje tem 3 pontos, se o Maricá vencer, coloca o Flamengo na lanterna do grupo. Então, a gente está de olho justamente com essa preocupação, desses dois jogos a mais que o Flamengo teria que jogar caso aí caia nesse quadrangular. Rebaixado o Flamengo não vai ser, mas é muito complicado pensar que o Flamengo vai ter que jogar dois jogos a mais num calendário que já tá apertado, que já tá espremido, que já tá difícil pra caramba pro Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Lucas Paquetá, porque o jogador entra no último capítulo da negociação. Ontem à noite o Flamengo conseguiu chegar a um acordo com o West Ham no tempo de pagamento. Então havia ali o desejo do Flamengo em pagar em 36 meses, o West Ham queria que o Flamengo pagasse em 18, chegaram a um consenso do parcelamento em 30 meses. Então falta o que agora, Flazoeiro? Só discutir e definir o valor da parcela. Quanto que o Flamengo vai pagar aí nesse parcelamento? De quanto em quanto tempo o Flamengo vai ter que pagar e quais serão os valores depositados pelo Mengão em cada parcela dessa compra do Lucas Paquetá. A informação que a Mônica Alves trouxe ontem à noite é que Lucas Paquetá já tem chegada prevista no Rio de Janeiro para a próxima quinta-feira à noite. Então, a tendência é que esse negócio seja fechado e sacramentado hoje. O Lucas Paquetá já assine os documentos, o West Ham já mande também a documentação. O Flamengo vai correr contra o tempo para escrever ele no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, para ter ele à disposição no jogo de domingo contra o Corinthians na final da Supercopa do Brasil. É uma hipótese dele chegar na quinta-feira, treinar com o Flamengo na sexta, viajar no sábado para Brasília e jogar no domingo contra o Corinthians. Existe essa possibilidade. Agora vai depender do desenrolo dessa negociação. A tendência aí é que hoje acabe isso e ele viaja aqui para o Rio de Janeiro na quinta-feira pela manhã em Londres, chegando à noite aqui no Brasil. Vamos ver, tomara que dê certo, tomara que o Flamengo consiga resolver o quanto logo essa situação envolvendo o Lucas Paquetá. Bom, vamos
mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação de Luiz Henrique, porque saiu uma notícia ontem de que o Flamengo estaria negociando para contratar Luiz Henrique e que estaria disposto a colocar o Alacian na negociação. Eu vou falar justamente sobre as duas situações, tanto a situação do Luiz Henrique como a situação do Alacian. Mas deixa eu falar sobre o Alacian. Ontem saiu a informação de um entrave na negociação entre Red Bull Bragantino e Flamengo por o Alacian. Já fazem aí quase 2 semanas que foi noticiado o acerto entre o Bragantino e o Flamengo pela venda do Alacian. O Alacian jogou contra o Bangu e depois não jogou mais com a camisa do Flamengo, nem no Ninho treinar ele estava indo. E aí o que aconteceu? Qual é a situação? Há uma divergência na questão do pagamento. A questão do parcelamento é muito parecido, né? O que me foi passado ontem foi isso, que é muito parecido com a situação do Lucas Paquetá. O Red Bull Bragantino quer parcelar de uma maneira, o Flamengo quer que parcele de outra, e aí os clubes precisam se acertarem aí. O Flamengo quer uma parte maior à vista, o Red Bull quer parcelar uma parte maior, o Flamengo quer... Os clubes têm que se acertar aí para poder fechar logo essa negociação e o garoto viajar. Ele não estava treinando no Ninho, ele volta a treinar hoje no Ninho do Urubu, antes de fechar essa negociação, e a ideia é que o Red Bull Bragantino chegue aonde o Flamengo quer que chegue e a negociação se encerre. Ponto. Flazoeiro, e essa história de que o Flamengo quer contratar o Luiz Henrique e colocar o Alacian no negócio? O que saiu aí? O que começou a circular? Vou explicar para vocês. Começou a circular que o Flamengo estaria disposto a ceder o Alacian para o Zenit e pegar o Luiz Henrique por empréstimo de 1 ano e meio. Só para eu poder explicar. O Alacian iria para o Zenit, entre aspas, de graça. Em troca, viria o Luiz Henrique para o Flamengo por 1 ano e meio emprestado, ou seja, até o final do ano que vem. Eu procurei apurar essa situação com pessoas ligadas aí a uma das partes e me garantiram que não tem nada, que nada chegou para os representantes do Alacian. Até o momento, nada chegou para os representantes do Alacian. O que os representantes do Alacian têm nas mãos é o seguinte: ele vai para o Red Bull Bragantino, só precisa ajustar essa questão do pagamento, só precisa ajustar essa questão do parcelamento. Então, assim, Flazoeiro, o Flamengo está negociando com o Luiz Henrique, o Flamengo está negociando com o Zenit para trazer o Luiz Henrique. Não acho impossível que isso esteja acontecendo. Não acho mesmo. Acho que o Flamengo tem potencial de contratar o Paquetá e ir buscar o Luiz Henrique. O Flamengo pode fazer isso. Agora, essa questão envolvendo o garoto, eu acho mais complicado, porque os representantes do garoto, nenhum deles estão sabendo absolutamente nada sobre isso. O que os representantes do Alacian têm é que tá tudo firme lá com o Red Bull Bragantino e a negociação vai acontecer com o Red Bull Bragantino. E aí eu preciso falar uma coisa sobre os representantes do Alacian. Quando o Alacian fez aquele gol no Chelsea, no Mundial de Clubes, o Alacian, a multa do Alacian, não sei se vocês vão lembrar, para o mercado brasileiro era 30 milhões de reais. Era uma multa barata, o garoto estava no auge, e mesmo o garoto no auge, os representantes deles foram firmes com o Flamengo e renovaram o contrato, aumentaram a multa dele para que ele fosse valorizado e saísse melhor depois. Naquela ocasião, os representantes poderiam vender ele por 30 milhões, qualquer clube que chegasse com 30 milhões levaria o garoto, mas mesmo assim os representantes foram firmes com o Flamengo e mantiveram ali o garoto no Flamengo naquela ocasião. Agora tá saindo, acredito que vai acontecer essa parada aí do Red Bull Bragantino. Até o momento não tem absolutamente nada envolvendo Zenit e o Alacian.
Deu um branco aqui. Não tem nada envolvendo o Zenit e o Wallace Yan. Então, a princípio, essa negociação com o Luiz Henrique, ela pode estar acontecendo? Sim, mas a princípio não envolve o Wallace Yan. Só para deixar claro para vocês, óbvio que agora a gente vai apurar mesmo sobre a situação do Luiz Henrique, se o Flamengo realmente quer contratar o Luiz Henrique e se vai atrás do jogador do Zenit. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Bora lá, nação! Nação, eu vou falar pra vocês aqui agora. Finalmente a gente pode respirar aliviado. Essa novela do Paquetá estava testando a paciência de qualquer torcedor, né? Mas o desfecho mostra tamanho que o Flamengo é hoje, né? O tamanho do Flamengo, o tamanho da capacidade do Flamengo. Bom, vamos prestar atenção nos detalhes aí. Conseguir parcelar uma contratação desse peso em 30 meses, isso é gestão de alto nível, né? Quer a gente goste ou não, né, de certas figuras da diretoria. Trazer um jogador da Premier League, titular da seleção, né, pagar a perder de vista é um golaço administrativo. O Paquetá não é só um reforço, ele muda o patamar do time, né, traz aquela identidade, aquele DNA, né, que a gente sabe que ele tem em campo, né. Se ele chegar aí na quinta-feira e já for pro jogo contra o Corinthians no Maracanã, vem abaixo. Imagina, né, a torcida lá vendo, né, assistindo, né, porque o jogo não vai ser no Maracanã, mas o Maracanã vai ter telão lá, vai estar mostrando a partida também. E sobre a história do Luiz Henrique, né, e o Wallace Yan, ainda bem que a verdade apareceu rápido, né, seria loucura queimar uma joia da base, né, numa troca complexa com a Rússia agora, sendo que o garoto já tem um caminho traçado, né, pro Bragantino. O foco tem que ser esse, trazer quem resolve, né? Paquetá, no caso, né? E dar rodagem para quem precisa, que é o Wallace Yan, sem inventar moda. O elenco tá ficando robusto, o calendário ajudou, né? No Carioca. Agora é hora de ver, né? O futebol e mandar para cima, ir para final e conseguir conquistar tudo que o Flamengo tem por conquistar. Agora eu quero ouvir de você, torcedor, aí com a chegada do Paquetá, quem deve sair do time titular e entrar aí, né? Quem você acha aí? Dá uma sugestão pra gente que eu quero saber nos comentários aí tudo o que tá acontecendo, né? Tudo que você tá pensando aí sobre essa negociação, sobre essas chegadas e saídas. Quem mais você acha que deveria vir para o Flamengo? Será que o Paquetá vai chegar e já ser titular? Eu, na minha opinião, lógico que sim, né, galera? Então vamos aguardar, vamos esperar para que tudo se resolva da melhor maneira e o Flamengo consiga montar o time, consiga escapar aí dessa crise que tá no Carioca aí, né? E fique tudo bem. Tamo junto, pessoal. Aquele abraço. Valeu!